Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos. Hoje vamos ler o livro de João na Bíblia, capítulo 9, a partir do versículo 1. Diz assim, a cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram, não é este o que estava pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Ele dizia, sou eu que vocês viram pedindo esmola, que era cego, né? E que Jesus tinha curado ele da cegueira. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu-lhe ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Os fariseus interrogaram o cego. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por suas vezes, lhe perguntaram, como chegara a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou-lhe lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Os fariseus, né? Só podia ser os fariseus. Porque não guarda o sábado. Já estava criticando Jesus porque dizia que Jesus não guardava o sábado, né? O fariseu, ele só sabe criticar mesmo. E não faz nada que é bom. Ele só critica. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve disenção entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? Visto que abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Pois você acredita que os fariseus tiveram que chamar os pais do cego, né? Para continuar interrogando. Porque esses fariseus, queridos, eles eram mais cegos do que o próprio cego físico. Porque Jesus, mais lá na frente, ele fala, a pior cegueira é espiritual. Ele está vendo o milagre acontecer, ele está vendo a pessoa dizendo ali o testemunho e ele não está acreditando, ele não está vendo a verdade. Então, ele continua falando aqui, cadê? Pediram que buscaram os seus pais, né? O cego, isso que abriu os olhos, não acreditar. Sim, aqui, aí continua no versículo 19, capítulo 9, versículo 19, diz assim, interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, os pais do homem que estava cego, né? Que passaram a ver, a enxergar.
Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho. O pai da pessoa que estava cego, disse assim: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo, entendeu? Porque os fariseus estavam com muita pergunta, né? Queria saber como que o cego tinha passado a ver, né? Como que tinha acontecido. Ele não acreditava no milagre de Jesus, né? Mesmo vendo, mas era uma ignorância espiritual tão grande, uma cegueira do Satanás, tão grande, que era o próprio diabo cegando aqueles fariseus, que ele não conseguia ver, né? Então, o pai da pessoa, desse moço que estava cego, falou assim: pergunta para ele mesmo. Ele já tem idade suficiente para saber contar o que aconteceu, né? Ele já não é mais nenhuma criancinha, ele mesmo vai te contar. Pergunta para ele, mas por que os pais do moço que estava cego fazia isso? Porque eles já tinham receios, né, de falar alguma coisa, porque quem confessasse Jesus Cristo lá na sinagoga, eles poderiam ser punidos, entendeu? Por estar confessando o nome de Jesus. Tanto que aqui na frente diz assim, ó: isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Porque você sabe, né, que os judeus, Jesus Cristo veio para os judeus, para salvar os judeus, mas os judeus não receberam Jesus Cristo. E até hoje, não são todos judeus, porque tem judeus que aceitaram Jesus. Mas até hoje tem judeus, né? Os judeus, uma boa parte, a maioria, eles estão esperando Jesus Cristo vir, um Salvador vir ainda. Porque o Deus deles é Moisés, ele ainda, sabe, eles pararam no tempo. Eles estão lá no tempo do Velho Testamento, no tempo que Jesus ainda não tinha vindo aqui o planeta Terra, né? Então, esse Moisés é o Deus dele, né? Você vê, a ignorância deles é tão grande, espiritual, que tem muita gente. Eu já vi algumas pessoas falarem assim, né? Algumas pessoas que não são evangélicas, porque esse tipo de gente, como aqui os fariseus, eles escandalizam, né, Jesus Cristo, né, o nome de Jesus, porque tem gente que fala assim: não, eu já vi uma pessoa às vezes falar, né, uma pessoa que era de outra religião falar assim: eu não vou para essas igrejas evangélicas, né, eu não quero ser cristão, sei lá, porque você vê esses países, tem muitos países por aí que eles são tão religiosos, mas são tão religiosos e vivem se matando, vivem em guerra, vivem odiando uns aos outros. Que Deus é esse? Eu vou perguntar se bem. O Deus dele é o de Moisés. Moisés, ele nunca pregou amor. O Moisés, ele atravessou o povo, né? Tirou o povo do Egito, né? Atravessou o mar e, né? Foi isso que Moisés fez, atravessou o povo ali no deserto. Agora, Jesus, aonde tem Jesus tem amor. Aonde tem Jesus? O que que Jesus pregou? Jesus, ele falou assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aonde que Moisés mandou a gente fazer isso aí? Amar ao próximo. Onde que Moisés pregou esse amor? Eu nunca vi Moisés pregar. Moisés foi crucificado, ele foi para uma cruz derramar o sangue dele para salvar a humanidade. Está escrito na Bíblia que Moisés é o filho de Deus que veio salvar a humanidade do fogo do inferno. Amados, você vê que aonde Jesus chega, aonde chega o nome de Jesus, aonde é aceito o nome de Jesus, há salvação, há libertação, há amor, não há guerra, porque Jesus só pregou a paz, porque
nosso Deus, o Deus verdadeiro, ele não é um Deus de guerra, ele não é um Deus de contenda, ele não é... Tanto que ele prega, a palavra dele é o perdão. Ele foi o primeiro a nos perdoar, ele estava morrendo ali numa cruz e pedindo, Pai, perdoa. Porque aonde existe o perdão, existe o amor. Não tem como existir perdão se não tiver o amor. O amor de quem? O amor de Cristo. Aí a pessoa fica questionando, tem muitas pessoas religiosas que vivem em guerra, países que vivem em guerra. Porque o Deus dele não é Jesus Cristo. Eles nem acreditam em Jesus Cristo, eles estão esperando ainda o Salvador, né? Vir um Salvador, sendo que o Salvador já veio, já foi crucificado como cordeiro, e agora ele vai voltar sim, mas é como um leão, entendeu? Agora tem todo poder e glória, ele não é mais cordeiro, agora é um leão. Ele vem com todo poder e glória, né? Para levar para o reino dos céus os que são deles, que são de Jesus. Então, você vê, ó, isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse a Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso que Jesus falava sinagoga de Satanás, né? Porque a pessoa que não confia em Deus, a pessoa que não acredita em Deus, o que essa pessoa é? Uma sinagoga de Satanás, né? Na verdade, não é isso? Então, amados, aqui diz assim, ó, por isso disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então, amados, para você ver, os fariseus, eles estavam toda hora recebendo assim na lata mesmo, né? Como quem diz assim, ó, toma, tá vendo? Ó, ele é o filho de Deus. Será que não deu para você ainda, né, se mancar e perceber que ele é o filho de Deus? Porque, o fariseu falava, porque esse homem é um pecador, porque esse homem, né, falando com Jesus Cristo. Aí o cego, o ex-cego, né, porque ele já tinha passado a ver com o milagre de Jesus. Ele disse assim para os fariseus, se ele, como ele diz aqui, ó, ele retrucou, se é pecador, o cego que tinha sido curado falou para os fariseus, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Oh, glória a Deus! Será que deu para falar? Não dá para se tocar ainda, sabe? Né? A ficha ainda não caiu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo fez milagres e continua fazendo, né? Porque Jesus mesmo, ele falou, ó, lá no versículo 39 do capítulo 9, diz assim, ó, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. O que quer dizer isso? Porque aquela pessoa que estava cego fisicamente passou a ver, né? E o que via, né, o que tinha visão fisicamente, era cego espiritualmente. Então, foi isso que Deus quis dizer aqui, ó. Então, ele ainda diz assim, ó, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, lhe acaso também nós somos cegos? Entendeu? Eles já estavam se tocando. Quer dizer, eles viam, né? Eles tinham visão física, mas a visão espiritual eles não tinham. Por isso que ele já se tocou. Ele falou assim, acaso somos nós cegos? Aí ele disse assim, ó, respondeu-lhe Jesus, se fosse cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então, amados, aqui, Jesus Cristo está falando aqui que a pior cegueira não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Porque você vê que aquele cego, mesmo cego,
Ele creu que Jesus Cristo podia curar ele, né? Mesmo ele cego, ele viu, ele teve a visão, a maior visão que a pessoa pode ter, a espiritual, que é acima da visão física. Agora, aqueles que tinham olhos físicos, visão física, né? Eles eram cegos, espiritual, eles não conseguiam ver que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é o nosso Salvador. E que sem ele nós não somos nada. Amém, amados? A gente sempre deve pensar, sem Jesus Cristo não somos nada, absolutamente nada. Porque Jesus, o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, o Deus Espírito Santo, eles são a Santíssima Trindade. Três em um só forma o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Amém, amados? Deus abençoe e fica com Deus.